Olá pessoal, saudações OnLuz, tudo bem com vocês? Eu espero que a cada dia todos nós estejamos cada vez melhor. E eu estou aqui mais uma vez então para trazer para vocês uma orientação terapêutica para poder ajudar cada uma das pessoas que acompanham o nosso canal aqui no YouTube do Instituto OnLuz, trazendo uma abordagem sobre a homeopatia integrativa e como que ela pode contribuir ainda mais para o nosso bem-estar físico, mental, emocional e também espiritual, porque somos seres holísticos, somos seres espirituais, somos almas que estão vivendo situações na vida humana, experiências na vida humana, certo, gente? Então, a homeopatia integrativa, como já trazida nos 2 vídeos anteriores, ela vem trazer essa unificação de conjuntos, porque ela busca olhar para as pessoas de uma forma holística, de uma forma abrangente, não somente para aquela dor que a pessoa está vivendo, mas principalmente para tratar a causa daquela dor, a origem daquela dor, a origem daquela patologia, que sob um ponto de vista holístico, metafísico e multidimensional que nós trazemos aqui no Instituto OnLuz, todas as patologias elas têm um fundo emocional e espiritual. Então a homeopatia integrativa ela vai trabalhar justamente na causa emocional e espiritual daquele desequilíbrio, seja físico, do desequilíbrio emocional, daquela perturbação ou daquela patologia que cada um de nós pode apresentar no percurso da nossa vida, certo, gente? Então a homeopatia, como já trazido nos vídeos anteriores, principalmente no primeiro vídeo da série, gente, que eu lancei para vocês, onde eu expliquei o que é a homeopatia integrativa, ela justamente vai trazer essa amplitude de tratamento, porque ela vai olhar para todas as situações, todos os sintomas que a pessoa está apresentando e trazer então a medicação mais adequada para tratamento daquela situação física, emocional ou espiritual que a pessoa está passando também, certo? E como vocês podem ver aqui na figurinha, gente, existe então os medicamentos homeopáticos que eles podem ser trabalhados ou manipulados através de plantas, através de minérios, através de outras formas, de outros agentes, vamos chamar assim, em que ocorre a extração da tintura mãe, daquele princípio ativo mais necessário para a fabricação, então, ou para manipulação do medicamento que é necessário para tratamento daquela determinada patologia, daquele sintoma, muitas vezes que a pessoa vem apresentando, que talvez não se manifestou ainda no corpo físico, mas que está no nosso campo energético, no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, prestes a se tornar uma patologia. Então, a homeopatia integrativa, ela também vem a tratar situações em que a patologia ainda não existiu, mas o sintoma está ali presente, tá? Então existem várias formas de a gente observar o quadro que a pessoa está apresentando para poder indicar ou recomendar a melhor forma de tratamento necessário para aquela situação que a pessoa vem vivenciando então. E a homeopatia, ela pode ser ingerida, vamos dizer assim, administrada de algumas formas. Aqui nessa figurinha vocês podem estar vendo aqui uns grânulos, que são pequenos comprimidinhos que a pessoa pode ir fazendo uso, mas também ela pode ser administrada na forma de gotinhas. Para alguns casos, principalmente situações de pele, que eu vou trazer um vídeo específico sobre o sistema tegumentar, tá, gente? Pode ser administrado em forma de cremes, em forma de pomadas, tudo que é mais necessário, da forma que é mais necessária para ser encontrado, então, a melhor forma de tratamento para a pessoa, para aquela situação que ela vem apresentando, tá? Então, a escolha do método
ou da forma de dosagem, ou da forma, né, que o medicamento vai se apresentar, seja em grânulos, seja em gotinhas, né, seja numa forma de pomada ou de creme, vai depender da forma em que a pessoa mais necessita para aquele exato momento, tá? E somente um profissional que esteja habilitado é capaz de prescrever, ou melhor, né? A gente não pode usar esse termo, mas indicar ou recomendar a melhor forma de tratamento necessária, certo, gente? E nesse vídeo, então, eu vou trazer algumas orientações sobre como a homeopatia integrativa pode contribuir e contribui consideravelmente no sistema reprodutor associado ao chakra umbilical, certo? Porque nós aqui do Instituto ONLUS, gente, a gente tem, como comentado anteriormente, a gente faz essa abordagem mais holística, né? Abordagem holística, abordagem metafísica, abordagem multidimensional para fazer a indicação do medicamento homeopático mais necessário, ou mais indicado, mais recomendado, conforme o que a pessoa vem apresentando. E os sistemas, eles são muito importantes, ligados à questão dos chakras, porque é justamente o chakra que vai coordenar o bom funcionamento daquele sistema, daquele órgão a qual está ligado então ao chakra em específico. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês então algumas informações sobre o sistema reprodutor, como desenvolve ali as suas patologias neste sistema, tanto feminino como masculino, e a ligação, a conexão que o sistema reprodutor tem com o chakra umbilical, da qual eu também vou trazer uma abordagem para vocês desse chakra e o que a gente tem armazenado nele e que geram então muitas situações um pouco mais desafiadoras para a nossa vida, trazendo então as patologias neste sistema, ok, gente? Vamos lá então. Então, sob um ponto de vista alopático, né, o que a medicina aborda sobre o sistema reprodutor é que todo mundo já sabe, né, gente? Ele tem uma finalidade para a reprodução de outros seres humanos. Então, é para garantir justamente a perpetuação da espécie humana. E para que essa reprodução, então, ela aconteça de uma forma eficiente, de um modo eficiente, ela vai depender muito do perfeito funcionamento do sistema, perfeito funcionamento do órgão, tanto do útero, né, como do sistema reprodutor masculino ali também, que ambos precisam se complementar, né, gente, para que a reprodução ela aconteça, tá? E grande parte das pessoas sabem exatamente como essa reprodução ela vai acontecer, ok? Então, estando em desequilíbrio, né, esse sistema reprodutor, ele pode gerar muitos problemas, inclusive no momento da fertilização, tá? Tanto o sistema reprodutor feminino, que pode apresentar diversas patologias, e tanto como o sistema masculino também, né, gente? Eles têm várias formas, né? Existem algumas explicações sob o ponto de vista alopático que pode gerar então ali a disfunção, o desequilíbrio do sistema reprodutor e a fertilização ela não acontecer, tá? Mas existe, né, por exemplo aqui, ó, né, algumas formas de problemas fisiológicos que podem acontecer no sistema reprodutor, então dificultando ou inclusive proibindo, né, eu não sei se é a palavra proibir, mas eliminando então a frequência, né, ou eliminando a condição, a capacidade, a habilidade da fecundação, tá? Porque existem então problemas fisiológicos, né? Problemas fisiológicos que podem ser congênitos, ou seja, que a pessoa já nasceu com aquele problema, ela no momento da sua formação no útero materno ocorreu modificações ali na estrutura do seu DNA, na estrutura cromossômica, trazendo então problemas desde cedo no sistema reprodutor e que este vai se desenvolver principalmente quando as pessoas chegam ali na fase da adolescência.
em que toda a condição normal, como poderia acontecer, né, para grande parte das pessoas, acaba gerando, então, muitas dificuldades nesse sistema também, tá, gente? Então, a gente acaba nascendo com alguns problemas no sistema reprodutor, então, por isso, congênitos, tá? Resultado de infecções que muitas vezes as pessoas elas foram tendo ao longo da sua vida, desde a infância. E aqui a gente vai trazer também um pouquinho do vídeo passado, em que eu acabei falando sobre o sistema geniturinário e o chakra umbilical e básico, tá? Então, quem não acompanhou esse vídeo e tem problemas ou manifesta problemas patológicos no sistema geniturinário, bexiga, rins, né? Dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu falo também sobre essa situação, tá? As infecções que também podem ser causadas naquele sistema e que podem interferir aqui no sistema reprodutor também, tá, gente? Infecções por vírus, por bactérias, má higienização, inclusive, né, que pode acontecer para algumas pessoas e acaba proliferando, então, as bactérias e vão se manifestar também no sistema reprodutor, tá, gente? Formação de cicatrizes, muitas vezes, por traumas que as pessoas viveram, né? Por exemplo, algum tipo de acidente que a pessoa viveu e gerou um trauma no sistema reprodutor, no útero ou nos testículos, né? Que são os geradores, então, tanto dos óvulos como dos espermatozoides, e esses traumas também podem ser fatores geradores de infertilidade ou de patologias um pouco mais severas que, com o passar do tempo, as pessoas podem ir manifestando, tá? Podem ocorrer também crescimentos irregulares de células mesmo, né? Como miomas, cistos, má formação, câncer, né? Acabei esquecendo de colocar aqui na lâmina, como também o aumento da próstata e tantas outras situações que o sistema reprodutor, quando ele está em desequilíbrio, quando ele tem um excesso, crescimento irregular das células ou qualquer outra informação que a nossa genética ela veio sendo trabalhada, como principalmente a questão da própria alimentação, muitas vezes que hoje em dia ela é abarrotada de hormônios, vão manifestar muitas informações negativas, muitas modificações genéticas no nosso organismo, seja na alimentação, seja no consumo da própria água, né, gente? Que às vezes os consórcios ou as empresas, as estatais ali, as autarquias, enfim, que cuidam do saneamento, né, da distribuição de água, por haver muita poluição por parte de todos nós seres humanos que poluímos o meio ambiente, poluímos as águas, poluímos os nossos lençóis freáticos. Para que a gente possa ter uma água que seja potável, precisa-se colocar um monte de produtos químicos para poder combater todas aquelas poluições que elas são de várias formas. Por agrotóxicos, são contaminadas pelo nosso próprio lixo, né, que a gente acaba jogando nos rios, pelas indústrias que muitas vezes fazem o escoamento de toda a sua produção ali, né, o lixo que é produzido nas indústrias cai também na rede de esgoto e a rede de esgoto vai cair no rio e do rio vai ser levado para o mar. Então a gente acaba poluindo consideravelmente de uma forma extremamente maldosa, gente, o meio ambiente. Tanto também a alimentação, né, onde hoje em dia praticamente quase nenhuma lavoura ela não consegue mais deixar de utilizar os agrotóxicos. Então, essa fonte de alimentação contaminada que a gente acaba consumindo também vai fazendo com que vários fatores, não somente no sistema reprodutor, tá, gente, mas em todo o nosso sistema do corpo físico, acaba manifestando, então, as patologias, acaba manifestando também as manifestações, os crescimentos celulares desenfreados, as disfunções hormonais.
e tantas outras disfunções que o nosso corpo físico também acaba manifestando, tá? Acabei adiantando um pouquinho ali o assunto que eu vou falar mais à frente, né, das causas das patologias, mas se veio agora é porque é para ser agora, né, gente? Então, além de outras situações, né, que podem acabar se instalando nesse sistema, não somente todo esse fator físico, né, esse fator que acaba fazendo com que o nosso organismo, então, acabe se debilitando um pouquinho mais e trazendo as patologias para a nossa vida, tá? Então, alopaticamente, basicamente, gente, são as informações que fazem com que o nosso sistema reprodutor acabe gerando a infertilidade ou acabe gerando principalmente, gente, as patologias, tá? Em todos os sentidos, e um pouquinho mais à frente nas lâminas eu vou trazer para vocês algumas patologias que são mais recorrentes, aquelas que eu andei pesquisando e que são as mais frequentes, as que necessitam de mais tratamento do que as pessoas elas vêm apresentando então, tá? Seguindo aqui, gente, eu trouxe aqui para vocês uma figurinha, né, do sistema reprodutor feminino, né, que é formado então aqui pelo útero, né, pelos ovários, pelo colo do útero, então, né, as trompas de Falópio aqui, onde ocorre a fertilização, né, gente, aqui os ovários, então, né, deixa eu até trocar de corzinha aqui para ficar uma cor um pouco mais que vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor, né? Então, aqui é todo o nosso sistema reprodutor feminino, tá, gente? Então, aqui nós temos o útero, né? Os ovários. Aqui nós temos as trompas de Falópio, né? Aonde ocorre, então, a fertilização, aonde que os óvulos, né, que são produzidos aqui nos ovários, eles vêm para cá, aí aqui que acaba ocorrendo, então, a fertilização, e ele depois se aloja aqui no útero para poder gerar a outra vida, tá? E aqui tem, então, o nosso canal vaginal, né, das mulheres, né, gente, o canal vaginal, enfim, que é por onde o bebê acaba nascendo, é por onde a menstruação acaba saindo e é por onde então os espermatozoides acabam entrando para poder formar então a fertilização e gestar e gerar uma nova vida, certo, gente? E aqui nós temos então o sistema reprodutor masculino, certo? Onde ele é formado pelo escroto, pelo testículo, pelo epidídimo, tá? Aqui também nós temos a próstata, né, que fica localizada mais ou menos nessa região. Temos aqui o canal, né, o canal deferente, né? Temos aqui a uretra e o pênis também, né, gente? Então, esse aqui é todo o sistema reprodutor masculino, tá? Aonde, então, os espermatozoides, eles são gerados nos testículos, eles vêm aqui, né, pelo canal deferente, né, e descem, então, no momento do contato sexual, do contato íntimo, para poder fazer a fertilização aqui no útero feminino, certo, gente? Então, aqui é mais ou menos uma breve explicação para vocês mais ou menos entenderem o funcionamento dos sistemas reprodutores, tanto feminino como masculino, ok? Vamos seguindo, gente. Então, anteriormente, eu comentei com vocês um ponto de vista que a alopatia, que a medicina tradicional traz das possíveis causas das patologias enfrentadas por cada um de nós e também a questão da infertilidade, que é o que a gente percebe que muitos fatores acabam acontecendo, muitas pessoas elas acabam manifestando a infertilidade e buscando outras formas, principalmente a fertilização in vitro, né, gente? A fertilização em laboratório para poder gerar seus filhos. E aí nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a energia da maternidade e da paternidade, que é muito importante cada um de nós assistir esse videozinho para entender a importância
da maternidade, da paternidade, da missão de ser pai ou de ser mãe. Então a Mari Maria explica neste vídeo, que foi lançado inclusive nesse mês de novembro, né, gente, a importância dessa missão para quem é pai, para quem é mãe ou para quem pensa em gerar filhos, certo? Como o vídeo tá lá, gente, eu não vou fazer essa abordagem aqui com vocês, mas é importante todos assistirem para entenderem os desafios que a maternidade e a paternidade tem, e a Mari Maria inclusive fala dessa condição de fertilidade também no vídeo, tá, gente? Vamos seguindo então. Sob um ponto de vista holístico, metafísico, o sistema reprodutor ele está ligado, como eu já comentei com vocês. Opa, aqui eu coloquei chakra básico, mas na verdade ele é o chakra umbilical, tá, gente? Perdoe-me por esse equívoco. Então ele está ligado aqui ao chakra umbilical, tá, gente? Esse chakrazinho aqui, tá? E além de estar atrelado também à criação, à reprodução, ele também está associado às memórias que nós guardamos dos antepassados, as memórias genéticas familiares, ok? Então, as memórias genéticas familiares, elas ficam armazenadas aqui, ó, no chakra umbilical, que é representado por essa gravurinha aqui. E o chakra umbilical, gente, ele fica armazenado mais ou menos a 3 dedinhos abaixo do umbigo, 2, 3 dedinhos, tá? É mais ou menos essa localização aqui, tá? E ele é representado, então, pela cor laranja, tá? Então, por isso, essa cor laranja tá aparecendo na telinha de vocês, tá? Então, essa frequência do chakra umbilical, gente, ele vai fazer com que a gente armazene nele toda a frequência das memórias que a gente veio armazenando de toda a nossa ancestralidade, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós e todo mundo que veio antes deles. Então é um conjunto de memórias que a gente guarda e que nós carregamos essas informações no chakra umbilical, tá? E essas informações, gente, são de todas as formas, desde as memórias mais tranquilas, mais equilibradas, mais harmoniosas, mais afetuosas, mas principalmente as memórias mais traumáticas que a gente vivenciou no meio familiar, com pai, com mãe, com irmãos, mas também o que os nossos pais viveram com seus pais, com seus irmãos, os que os pais deles, os nossos avós viveram, todas as experiências negativas, toda a forma de viver que eles viveram, a gente acaba trazendo de uma forma genética para a nossa vida. E essas memórias, elas ficam armazenadas aqui no nosso chakra umbilical, tá, gente? Então, tudo que vocês puderem imaginar e aquilo que vocês puderem não imaginar, a gente traz nessa memória celular do chakra umbilical, tá? Então, o chakra umbilical, ele é representado pelas nossas relações familiares, ok? Então, tudo que vocês puderem compreender de memórias familiares, a gente guarda nesse chakra, certo, gente? E também o chakra umbilical, então, gente, ele está ligado aqui ao elemento água, que é o elemento das emoções. Então, todas as emoções, todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente acaba vivenciando de experiências, seja em âmbito familiar, principalmente, né, familiar, afetivo, ele fica armazenado aqui no chakra umbilical, tá? Pela astrologia, né, o elemento água, ele também está ligado principalmente a 3 principais signos, que são os signos do elemento água, que é o signo de Câncer, pertencente à casa 4, a ancestralidade familiar, ancestralidade materna. Também é o signo de Escorpião, que está ligado à casa 8, que é a casa
ligada à questão do ocultismo, do magismo, da espiritualidade, ou melhor, da sexualidade, e também a bens e heranças, tá? E o signo de Peixes, que pertence à casa 12, que é a casa da espiritualidade, né? A casa ligado às questões das prisões emocionais, as prisões espirituais e as prisões como um todo, tá? Seja lugares de clausura, né, conventos, hospitais psiquiátricos e também prisões, né, penitenciárias, enfim, tá? Então, principalmente ligado à questão das emoções mais densas que esses 3 signos acabam apresentando, mas principalmente o signo de Câncer, né, gente, que está ligada à ancestralidade materna. Então, toda aquela condição pelo lado negativo, vamos colocar agora, né, a condição de uma emotividade um pouquinho maior, a pessoa se sentir desprotegida, a pessoa se sentir abandonada, rejeitada, né, a pessoa se sentir descomprometida, extremamente apegada ao seu ambiente familiar, ok? E pelo lado positivo, o signo de Câncer, que está ligado então à casa 4 na astrologia, a casa da ancestralidade materna, ele representa o aconchego, o carinho, o afeto, a proteção, aquela energia em que a pessoa ela quer agradar, ela quer proteger, ela quer cuidar, né? É o signo ligado a essa frequência do elemento água que vai trazer toda essa atenção para o bem-estar dos seus familiares. Mas tudo isso vai depender, gente, das memórias que a gente carrega, como que nós vamos nos comportar no nosso ambiente familiar. E se você for olhar para o seu mapa astrológico, você precisa perceber onde está posicionado o signo de Câncer na sua casa, ou no seu mapa, né? Porque ali é que ele vai demonstrar aonde mais existem algum tipo de interferência familiar e aonde pode existir também situações aqui que vão carregar ou que está abarrotado de memórias negativas que você precisa equilibrar no seu mapa astrológico para que você possa trazer um bem-estar maior para a sua vida. Falei um pouquinho de astrologia aqui também, né, gente? Mas dando continuidade, vamos lá. Então, por estar ligado ao elemento água, a gente precisa nos avaliar muito intensamente as emoções que a gente carrega, né? Tudo aquilo que a gente pode ter vivido de experiências no passado e que podem ter gerado essas patologias que hoje a gente apresenta no sistema reprodutor, ok? Outro fator importante aqui é que o chakra umbilical, ele representa a energia da criatividade também, né? Então, a criatividade, gente, como ele está ligado à criação, a gente também pode se tornar uma pessoa mais criativa quando o chakra umbilical aqui ele está em equilíbrio. A gente vai conseguir fazer muitas associações, criar formas de atuação no nosso meio em que a gente vive, seja uma criação sob um ponto de vista profissional, afetivo, familiar, social, como pessoa também nos tornarmos pessoas mais criativas, mais otimistas, vamos ter uma autoestima mais elevada, sensações mais positivas nos vínculos que estamos inseridos no ciclo kármico terrestre, ou seja, no ambiente familiar, principalmente que a gente está envolvido, né, gente, que a gente está inserido, que é um ambiente kármico, tá? Todos nós estamos inseridos em vínculos kármicos por conta de situações mal resolvidas nas nossas vidas passadas e aquelas situações mal resolvidas lá no passado vão ser um fator gerador para o desequilíbrio do nosso chakra aqui umbilical, gente, trazendo as patologias, trazendo os conflitos, trazendo os desentendimentos que todas as famílias vivem, sem exceção nenhuma. Alguns em grau um pouquinho menor, outras em grau um pouco mais elevado ou consideravelmente elevado, tá, gente? Basta a gente se observar, né?
É como eu acabo comentando com as pessoas que eu acabo fazendo atendimentos, tanto na homeopatia, como na psicoterapia, como na astrologia também, tá? Muitas das famílias hoje são famílias de rede social, né? Não é nem mais de comercial de margarina, né, gente? Vamos evoluir um pouquinho o quadro aqui. Nós vivemos famílias de rede social, aonde a gente vive lá no final de semana, posta fotinho ali do jantar, da festinha, da comemoração, da confraternização, enfim, e tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo de bem com a vida. No Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social que tem por aí, são tantas, né, gente, que a gente acaba nem sabendo mais o que existe, mas tá tudo certo. Às vezes a tecnologia ela vem para ajudar, mas às vezes ela atrapalha muito, porque também existe muita coisa negativa que estão ensinando por aí. Tudo certo, a gente vai magnetizar conforme a energia que nós estamos vibrando, ok? Continuando, então a família de rede social, né, gente? Tá lá, todo mundo feliz na foto da rede social, mas é aquele momento assim, né? Tá todo mundo ali, triste, abatido, brigando muitas vezes. Aí alguém fala, vamos tirar uma foto? Beleza. Vai lá, todo mundo sorri pra fotinha, né? Publica na rede social e a partir do momento que a foto, né, parou, né, tirou a foto, a pessoa volta a murchar, volta a ficar triste, volta a ficar abatido. Mas no momento ali, ela queria demonstrar uma certa felicidade, uma certa satisfação, mas o seu interior aqui não era, ela não queria nem estar presente naquele evento, mas se sentiu obrigada a ir para fazer, né, colocar uma máscara ali e poder satisfazer muitas vezes a vontade das outras pessoas, mas se insatisfazendo consideravelmente. Por quê? Porque carrega aqui as memórias do passado que mantém as pessoas vinculadas na dor, no sofrimento, na briga, no conflito, no desentendimento e assim por diante. Então, se você vive uma vida de família de rede social, gente, comece a prestar atenção aos seus sentimentos, às suas necessidades, aquilo que muitas vezes você está sendo obrigado ou se obrigando a desenvolver, a desempenhar, a realizar, que é contra a sua vontade, que é contra os seus princípios, só para agradar outras pessoas. E aí o conflito ele vai se prorrogar cada vez mais. Então, a partir do momento em que a gente para analisar como é que está sendo a minha vida, como é que está sendo a organização da minha família, como é que está sendo tudo que está sendo, né, tudo que está se apresentando na minha família, mas eu tenho que me observar e procurar entender as causas de tudo isso, porque tem uma causa que é de vidas passadas, uma causa que é de situações muitas vezes intrauterinas, que é uma causa muitas vezes que a gente acaba apresentando de aprisionamentos em realidades paralelas, que a gente fala melhor sobre isso em outros vídeos e principalmente no curso do Reiki On Luz, a cura cósmica, tá? Então a gente explica o que é a realidade paralela, o porquê que muitas vezes a gente acaba manifestando situações aqui que aparentemente está tudo certo, está tudo tranquilo e de repente vai tudo por água abaixo, né? Então a gente explica o que é uma realidade paralela para que vocês possam compreender um pouquinho melhor cada um dos acontecimentos negativos que se sucedem nas nossas vidas, certo, gente? Continuando aqui, então esse chakra ele é responsável pelo bem-estar, pela saúde do sistema reprodutor, ou seja, se ele irá desenvolver ou não alguma patologia. Caso essa patologia ocorra, né, gente, indica que existem então muitos sentimentos negativos, traumas, bloqueios e as mais variadas memórias que foram sendo transmitidas ou armazenadas pela nossa própria alma ou então as memórias genéticas familiares, certo, gente? Além de traumas sexuais, violência sexual, violência emotiva, violência psicológica, dentre tantas outras informações que são as causas, então, né, gente, das patologias e de tudo aquilo que a gente acaba apresentando, tá? Então eu trouxe para vocês aqui mais ou menos algumas das patologias que se apresentam no sistema reprodutor feminino, tá? Que são aqui, ó, câncer de ovário, colo de útero, né?
candidíase não existe uma mulher que não tenha tido candidíase até hoje, tá? Cistos ovarianos ou síndrome dos ovários policísticos, existem muitas mulheres que acabam manifestando essa patologia aqui. A ectopia também, né, gente? Quando muitas vezes acaba acontecendo a gravidez ectópica, que é a gravidez, né, a fecundação que ocorreu ali no canalzinho lá, né, gente, na trompa de falópio, e aí ocorre uma gravidez ectópica, onde o óvulo ele não desceu para o útero, mas ele se fixou ali na trompa, e aí acaba gerando um problema avassalador para a vida da mulher, e muitas vezes é preciso fazer a extração daquele bebezinho que está ali e que não vai ter como se desenvolver ali, tá, gente? Outras situações, né? Miomas, infecções, endometriose, que também é bastante recorrente em algumas mulheres, né? Muitas mulheres acabam manifestando a endometriose, pólipos uterinos, vaginose bacteriana, HPV, DSTs, né? Porque a HPV na verdade ela é uma DST, né? Mas aqui são todas as demais DSTs, mas o HPV é uma das mais recorrentes também e ela é transmitida, gente, durante o contato sexual também, ok? Dentre tantas outras patologias, né, gente, que nós mulheres em algum momento da nossa vida a gente pode vir a manifestar, ok? Pois bem, gente, e aqui também então nós temos algumas patologias do sistema reprodutor masculino, tá? Que também são as que mais acabam acontecendo, tá? Existem várias outras, mas eu trouxe aqui para vocês algumas principais, né? Que é o aumento da próstata, balanites, câncer de próstata, testículo, pênis, cistos no epidídimo, disfunção erétil, fimose, prostatite, torção do testículo, fratura do pênis também que acaba acontecendo, né, gente? E tantas outras patologias que a pessoa ela vai apresentando ao longo da sua vida, né? Pode ser que não exista, que alguma pessoa pode não desenvolver alguma dessas patologias, tanto a mulher, né, gente, aqui, como também o homem, pode, a gente não sabe, né, se todas as pessoas realmente vão apresentar todas essas patologias ou todas as outras que eu acabei não elencando aqui. Mas vai existir algum momento na nossa vida que alguma dessas coisinhas aqui, alguma dessas patologias a gente pode manifestar sim, né? Por quê? Porque como comentado anteriormente, né, gente, todos nós guardamos traumas, medos, bloqueios, memórias genéticas e tantas outras informações que a gente vem guardando nesse chakra umbilical aqui. E se o chakra umbilical, gente, ele guarda, ele está abarrotado dessas informações, uma hora ou outra, algum tipo de manifestação patológica vai acontecer, tá? Seja aquela manifestação patológica das mais simples, né? Como, por exemplo, uma candidíase, por mais que ela é extremamente incômoda, mas ela vai se manifestar, tá? Como também aqui, vamos pegar o sistema reprodutor feminino, né? Cistos ovarianos, muitas mulheres têm cistos, né? Ovários policísticos, existem mulheres que manifestam ele, inclusive, um tempo atrás, uma ginecologista falou para mim, né, porque esta era uma das situações que eu também apresentava, de que é uma doença congênita. Possivelmente as pessoas já nascem predestinadas a desenvolverem os cistos ovarianos, né, ou a síndrome dos ovários policísticos. E dependendo das situações que as pessoas vão vivenciando, principalmente, gente, traumas de relacionamentos, estes cistos eles vão se manifestar durante a convivência com determinadas pessoas, ok? Questão de miomas da mesma forma, tá? A questão de câncer de útero também. Então aqui grande parte destas patologias aqui no sistema reprodutor feminino, gente, elas são frequências ligadas principalmente à condição de memórias, tá? Mas deixa eu vir para a lâmina lá na frente, gente, que eu vou falar sobre isso, tá? Então, olha só,
alguns dos motivos que levam às patologias do sistema reprodutor, tanto feminino como masculino. Fatores físicos, a hereditariedade, tá? A gente carrega informações do nosso código genético em que nossos familiares tiveram essas patologias, a gente pode reproduzir, principalmente a questão do câncer, tá? Câncer, mioma, outras patologias aqui que podem ser transmitidas, né? A endometriose, acredito que ela também possa ser um fator hereditário, tá? Os ovários policísticos é uma questão de congênita, mas também hereditária, tá? E outros fatores ali também que a gente acaba trazendo da nossa ancestralidade, certo? Questão de câncer aqui também, no sistema reprodutor masculino, a questão de cistos, a disfunção erétil também podem ser fatores que a gente carrega da nossa hereditariedade, tá? A gente, no caso, a figura masculina, certo, gente? Então, essas situações aqui, né, de hereditariedade, a gente carrega por conta das memórias celulares que a gente possui dos nossos familiares. Então, eles vivem determinadas patologias, a gente vai viver também, tá? Porque isso faz parte do nosso código genético. Então, é como se a gente tivesse, a gente tem aquela informação guardadinha, armazenada lá no nosso DNA, e dependendo da forma que a gente for vivendo as nossas experiências aqui, os conflitos familiares, as desordens, as perturbações e todas as demais frequências negativas que o âmbito familiar vive, aquela situação negativa que se desenvolve, ela funciona como um gatilho para acessar aquela informação que está guardada no nosso código genético e providenciar a formação daquela patologia que a gente vai desenvolver de forma hereditária, ok? Má formação congênita, que eu já falei para vocês, inflamações, infecções, também são fatores que podem levar, então, à desordem e a incidência, então, de uma patologia no sistema reprodutor, ok? E além de fatores também, gente, emocionais e espirituais, memórias armazenadas no chakra umbilical, traumas desta vida que a gente acabou vivenciando, né? Principalmente a questão aqui que eu falo, né? Violência sexual, emocional, psicológica, traumas que as pessoas acabaram vivendo em outras vidas, né? Por exemplo, a violência sexual que as pessoas viveram numa vida passada, ela fica armazenada aqui no chakra umbilical e muitas vezes as pessoas, elas, vamos dizer assim, nunca tiveram contato íntimo na vida, mas têm medo, né? Medo de manter contato íntimo. Por quê? Porque elas guardam uma memória de violência sexual, tá? Medo de se relacionar com pessoas, medo de ter um relacionamento, porque elas viveram traumas emocionais e psicológicos nas vidas passadas, ou vivem nos seus ambientes familiares, convivem com pessoas, pai, mãe, irmãos, tios, primos, primas e aí por diante, né, os parentes da nossa vida, que são pessoas agressivas, que são pessoas manipuladoras, que são pessoas que gostam de repreender, que gostam de oprimir, que gostam de mandar e comandar tudo aquilo que a pessoa vem a fazer. Então, muitas vezes ela vai guardar um trauma de não querer se relacionar porque ela está vendo no seu ambiente familiar situações negativas que ocorrem e que geram, então, a desconfiança, que geram aquele medo, que geram aquele entrave da pessoa não querer se relacionar com outras pessoas. Muitas vezes acabam se isolando intensamente no seu cantinho, fazem o que precisam fazer no mundo externo, né? Trabalham, estudam, enfim, mas não querem ou não conseguem ter uma vida social, uma vida de contato com outras pessoas, justamente por armazenar estes medos, ok? Estes traumas vividos no passado. E aí acabam manifestando algumas fobias, algumas emoções reprimidas, justamente por conta desses traumas mais violentos, mesmo mais agressivos que as pessoas viveram, e os conflitos familiares que
Todo mundo tem, sem exceção nenhuma. Não adianta dizer assim pra gente, né? Não, a minha família é tudo tranquila, tá todo mundo harmonioso, tá todo mundo em equilíbrio, tá todo mundo feliz. Gente, existem situações que estão ocultas. Existem situações que estão muito escondidas, que são muito disfarçadas, que são muito dissimuladas. E muitas vezes aquela frequência de um familiar querer fazer exatamente tudo para o outro não precisar se esforçar para desenvolver determinada atividade, é justamente uma agressão psicológica de uma forma muito dissimulada que acaba sendo desenvolvido. Desculpa, gente, acabei até me engasgando aqui, né? Mas o que acontece? Então, essa frequência dissimulada faz com que as pessoas não consigam perceber o tamanho da manipulação que estão vivendo nos seus ambientes familiares, que está muito disfarçado de uma extrema felicidade, muitas vezes, aonde só se valoriza aquilo que é material, aonde não está faltando nada de material, então a minha família é feliz. Mas falta a atenção, falta a compreensão, falta o carinho, falta o afeto, falta o entendimento, falta um monte de coisa. Mas está colocado a que condição material para que ela fique bem. E toda aquela condição material para que a pessoa fique bem é um disfarce para fazer com que a pessoa acredite que não existam problemas no seu meio familiar. E aí, toda a condição das emoções reprimidas acabam se tornando uma patologia no sistema reprodutor. Mas também os outros sistemas aqui, né, gente? Principalmente aqui, no nosso sistema cardíaco, que é responsável por gerir as nossas emoções, tá? Mas esse vai ser um próximo vídeo que eu vou falar especificamente sobre o sistema cardíaco, tá? O chakra cardíaco e o que ele comanda, né? Que é o nosso sistema cardíaco e o nosso sistema respiratório também, tá? Mas esse vídeo fica essa explicação fica para um próximo vídeo, tá, gente? Então, vejamos, tá? Então, essas são as formas que mais acontecem de uma forma muitas vezes dissimulada, em que as pessoas acreditam que os seus ambientes familiares eles são perfeitos, quando na verdade existe muita dissimulação e a pessoa acaba não conseguindo perceber isso, porque ela é alimentada, como é que eu posso dizer, ela é colocada no meio material para suprir as necessidades materiais, e aí ela acha que está tudo certo. Né? Acho que não tem problema nenhum, né? Mas existem muitos problemas por trás disso para impedir a pessoa de dar os passos com as próprias pernas. E aí envolve muitas outras questões que acabam manifestando, então, problemas no sistema reprodutor. E que mais acontece, digamos assim, o que é mais agressivo é nas mulheres, justamente porque elas têm, principalmente, né, gente, uma violência sexual muito grande. Mulheres que muitas vezes precisam ter a obrigação de esposa, vamos dizer assim, que é manter o contato sexual com seu esposo, mesmo sem querer. Porque ela é obrigada, é uma obrigação que a esposa tem em fazer isso. Mesmo ela não se sentindo à vontade, mesmo ela estando cansada, mesmo ela tendo trabalhado o dia inteiro, cuidado da casa, cuidado dos filhos, cuidado do trabalho externo que muitas vezes ela tem, mas aquela obrigação de esposa que ainda está muito no inconsciente coletivo, ainda é uma cultura que as pessoas guardam, né, de que isso é uma obrigação. Mas se existe conflito, gente, se existe desentendimento, se existe brigas durante o dia e a pessoa vai lá à noite e acaba mantendo contato íntimo, como é que vai ser esse contato, gente? Vai ser uma ferida aberta para os dois, não só para a mulher. Mas aquela satisfação mecânica, muitas vezes, que acaba acontecendo, não tem muitas vezes o carinho, o toque, o respeito, né? Acaba acontecendo somente aquela energia para satisfação puramente mecânica, puramente fisiológica, acaba gerando, né, tanto no útero da mulher como também no sistema reprodutor masculino, uma
inflamação, uma infecção de sentimentos negativos, porque a mente ela vai estar focada somente naquele desejo, naquele prazer momentâneo, né? Mas não está ligada, muitas vezes, ao tato, ao carinho, né? A toda aquela frequência de conexão que as pessoas precisam ter nesse momento. E aí acaba acontecendo muitas vezes a emanação de fluidos, não somente físicos, mas principalmente energéticos e espirituais, que vão fazer com que a pessoa manifeste, então, patologias ao longo da sua vida, tá certo? Tanto masculino como feminino. Mas nessa questão de violência sexual, muitas vezes ocorre dentro dos próprios casamentos, né? Onde a mulher se sente obrigada, ou alguns homens também, né, gente? Vamos falar que é verdade. Alguns homens também sofrem violência sexual dentro de casa, tá? Onde eles também muitas vezes não estão lá satisfeitos, e para corrigir a briga, digamos assim, que o casal teve durante o dia, vamos fazer as pazes, né? Desta forma. E fazendo as pazes desta forma, gente, sentimento de raiva, de mágoa, de tristeza, de rancor, de ciúmes, né, de vingança, muitas vezes que existe entre o casal, e eles vão magnetizar essas patologias para a sua vida, porque esses sentimentos negativos, essas emoções negativas, gente, acabam se magnetizando no sistema reprodutor, gerando então as patologias. Certo? E essa experiência negativa, gente, a gente carrega de vidas passadas, não somente da atual existência, tá? Então, se a gente está convivendo com aquele companheiro, com aquela companheira, indica que a gente já vem convivendo de outras vidas. Então, se existem conflitos nesse ambiente familiar, é porque a gente já viveu esse conflito no passado. E nós estamos juntos mais uma vez para poder fazer uma cura maior. Certo? Então, muitas vezes as patologias, elas já começam logo no início do relacionamento, indicando que aquela informação negativa que eu tenho armazenado de vidas passadas, e quando eu comecei a conviver com essa pessoa, foi um gatilho para que aquela patologia se manifestasse. Então, eu preciso curar o lado emocional, o lado espiritual, a memória que eu carrego daquela informação com aquela pessoa, para que o meu organismo físico também se estabeleça, ok? Seguindo aqui, gente, entendido, né, toda essa questão aqui, né, gente, de como as patologias acabam se desenvolvendo, então é muito importante a gente prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na forma que a gente está convivendo com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, tá, gente? Para quem tem cônjuge, para quem não tem cônjuge, também precisa trabalhar essa emoção, trabalhar essas memórias, trabalhar essas informações negativas dos relacionamentos anteriores, para que quando ocorrer, né, uma aproximação com outra pessoa, for viver um outro relacionamento, essas memórias que a gente tem guardado aqui, né, gente, no chakra umbilical, e que a gente carregou dos relacionamentos anteriores, possam ser equilibrados para que o próximo relacionamento fique mais estável e equilibrado possível, ok? E aí as patologias podem não surgir, certo, gente? Pois bem, e como que a gente pode fazer, como que a homeopatia ela pode tratar, né, a homeopatia integrativa? Como comentado nos vídeos anteriores, né, a gente precisa fazer, então, um atendimento com terapeuta integrativo habilitado, que ele vai identificar todos os sintomas que a pessoa apresenta, e se ela já tem uma patologia, se ela já tem um diagnóstico, o médico lá, né, orientou para ela fazer determinado uso de um medicamento alopático, tranquilo, não tem problema nenhum, porque a homeopatia ela vai trabalhar em conjunto com aquela medicação que a pessoa já está fazendo uso, com aquele tratamento médico que a pessoa já está utilizando. Então ela vai trabalhar em conjunto para que ocorra, digamos assim, uma aceleração do processo de cura, porque o medicamento alopático, o medicamento médico, ele vai trabalhar aquela
causa ali a doença que está se manifestando, e a homeopatia ela vai trabalhar na origem emocional, sentimental, espiritual que gerou a patologia. Ela vai tratar o sintoma da doença, tá? O sintoma daquela patologia. Então é muito importante fazer, né, uma avaliação com o homeopata integrativo que seja plenamente habilitado para que ele vá identificar esses fatores, tá? E existem para o sistema do chakra umbilical, gente, para o sistema reprodutor, alguns medicamentos que podem ser usados e que podem ser usados para outras funções também, tá? Porque na homeopatia, gente, a gente acaba trabalhando com o sintoma. Então, existem vários medicamentos que atuam de várias formas, que possuem vários sintomas, e é importante que quando você for fazer uma consulta homeopática, você relate exatamente tudo que você sente, tudo que você percebe de você, a sua história de vida, tá? Porque quanto mais detalhes você for falar no momento da consulta homeopática, mais sintomas o terapeuta homeopata vai conseguir captar de você para poder identificar qual é o melhor medicamento, o medicamento mais adequado para o uso daquela patologia que você está manifestando, tá? Então aqui existem, eu peguei alguns exemplos aqui que são mais utilizados, né, para o sistema reprodutor feminino, que são Belladonna, Briônia, Cândida albicans, né, Geosemium, Pulsatilla, Lycopodium, Sépia, que esses aqui são apenas alguns, né? A gente tem uma lista enorme de medicamentos que podem ser utilizados, mas que nem eu comentei, tudo depende do sintoma que a pessoa apresenta. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem problema de ovários policísticos, ela pode tomar o Sépia, tá? Que é de alguns que são indicados, tá? Problemas aqui de hemorragias, problemas de ovulação, problemas de... fugiu agora o termo aqui, gente, mas problemas no sistema reprodutor aqui relacionados a essas situações que eu comentei com você. Então, algumas pessoas podem utilizar o Sépia e outras pessoas vão precisar do Briônia para a mesma situação, tá? Então, tudo vai depender do sintoma que a pessoa apresenta. Da mesma forma que o sistema reprodutor masculino, né, gente? O Apis, Neuaurum, o Cáusticum, o Iodum, o Mercúrio, o Sulfur. Então, existem medicamentos aqui que o Iodum, por exemplo, pode ser utilizado para a questão de próstata. Um homem pode precisar do Iodum, o outro pode precisar de Apis. Tudo vai depender do sintoma que a pessoa apresenta. Então, podendo, olha só, o mesmo medicamento ser indicado para ambos e o que vai determinar é o sintoma apresentado. Então, pode ser que uma mulher vai precisar tomar o iodum para a questão de fertilização, por exemplo, né? E um homem pode precisar do pulsatilla para a questão da próstata. Tudo vai depender do sintoma, tá, gente? E é bom, muitas vezes, a pessoa, né, dependendo da gravidade da situação que ela apresenta, a gente precisa fazer uma adequação dos medicamentos. Então, tem pessoas que eu prefiro acompanhar semanalmente, outras quinzenalmente, outras uma vez ao mês, né? Para que a gente possa ir fazendo o ajuste necessário da medicação. Porque às vezes a gente começa com uma certa dosagem e daqui a pouco a gente precisa alterar, né? E é importante salientar, gente, que a homeopatia ela vai gerar uma reação adversa. Por quê? Porque vai tocar na feridinha, na causa daquela informação negativa que a gente tem armazenado e causadora, né, daquela patologia em específico, e que ela vai gerar uma disfunção um pouquinho maior, né, uma reação ali, né? Por exemplo, pessoas que têm dermatite, né? Vamos usar aqui esse termo, que é o que mais acontece na grande maioria das vezes. Ela vai começar a tomar o medicamento ali, né? Vai começar a sentir coceira. Beleza, tocou exatamente na causa da dermatite, na causa emocional da dermatite. Pessoas que possuem, vamos falar aqui de sistema reprodutor então, né, Margarete? Pessoas que possuem uma questão de cólicas menstruais, né, intensas, vai começar a tomar
o medicamento mais indicado para cólicas menstruais, ela vai ter uma piora no quadro no próximo ciclo menstrual dela. Vai doer um pouquinho mais, mas vai gerar a cura, tá? Pessoas que têm, por exemplo, sangramento, né? A menorragia, ela vai fazer com que ocorra talvez um período de sangramento um pouquinho maior, tá? Os escapes menstruais, que existem algumas pessoas que também acabam tendo, vai ter um pouquinho mais de escape para que, porque aquela medicação foi a correta, né? A dosagem correta para que o útero da pessoa, né, a memória que está no útero, pudesse ser começado, então, a sua eliminação daquela memória, da causa, da origem, do lado emocional ou da memória que ela tem armazenada ali, para poder fazer a cura definitiva daquela informação, certo, gente? E como é que a gente pode, enfim, tratar com a homeopatia integrativa, gente? Então, quando eu costumo iniciar um tratamento com as pessoas, eu peço para que elas façam uma desintoxicação, tá? Como é que funciona essa desintoxicação? Que algumas pessoas elas acabam ficando um pouco receosas, né? A desintoxicação, gente, ela é fundamental para que a gente possa desintoxicar o nosso organismo, e a homeopatia integrativa, ela agir de uma forma mais profunda no tratamento recomendado, tá? Então eu peço para a pessoa diminuir, eu não peço para eliminar, né? Porque é impossível muitas vezes algumas pessoas eliminarem definitivamente o consumo de alguns alimentos ou de algumas bebidas, tá? Mas eu peço para diminuir aquilo que a pessoa consegue diminuir, seja no consumo de carboidratos, no consumo de carnes principalmente, no consumo de derivados, né, de embutidos, né? Por exemplo, presunto, mortadela, leite, queijo, carnes de todos os tipos, álcool principalmente, mandioca, né, o amido, né, que tem bastante, que gera bastante toxicidade no nosso organismo, o arroz também, né, massas em geral. Então eles acabam gerando um peso maior, uma toxicidade maior, inflamando as nossas células, e que é por um períodozinho que eu peço, né, gente, no máximo 5 dias, para a gente diminuir o consumo, porque aí o nosso organismo ele vai se desintoxicar. E é importante a gente tomar bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia no período anterior ao início da medicação, né, do uso da medicação, para que o organismo ele vá se desintoxicando então. Mas eu não sou aquela pessoa radical, não, tu não vai comer, tu não vai beber, não, moderação, né, gente? Moderação, equilíbrio é o principal. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, tá tudo certo. Só vai acontecer, digamos, de um medicamento levar um pouquinho a mais de tempo para fazer o efeito desejado, tá? Usar a medicação, a recomendação terapêutica conforme o indicado, tá? Então, se tem lá 10 gotinhas por dia, 10 gotinhas por dia, né? Nem 8, nem 12, 10. Tá? Tomar antes do almoço, do café, do almoço, da janta. Nesses horários a quantidade de medicação, né, gotinhas ou grânulos indicados, tá, gente? Por quê? Porque o organismo ele vai precisar se acostumar com aquela medicação, vai precisar se acostumar com aquela quantidade do medicamento que está sendo ministrada, porque aí dessa forma o organismo ele vai ter o tempo de fazer a reação necessária para a remoção, para o tratamento da causa, né, da origem daquela patologia que se instalou ali, tá? Outro fator importante é remover as memórias negativas geradoras da patologia. Tudo aquilo que está organizado aqui no chakra umbilical, né? Todas as memórias familiares, as memórias genéticas, as memórias de vidas passadas que a gente acaba carregando também e que são um fator importantíssimo, como falado anteriormente, né, gente, das patologias que a gente acaba apresentando. Modificar hábitos é imprescindível, tá? Se eu quero ter uma saúde, se eu quero ter um bem-estar, se eu quero ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa em todos os sentidos,
eu preciso mudar meus hábitos. Eu preciso parar de frequentar determinados lugares, parar de me alimentar de determinados alimentos, parar de ingerir determinadas bebidas, eliminar vícios nas nossas vidas, tá, gente? Cigarro, álcool, drogas, medicamentos ou qualquer outro vício que possa existir, que são prejudiciais para a nossa vida, para a nossa saúde como um todo, tá? E fazendo tudo isso aqui, né, gente, um dos principais motivos que a gente precisa justamente fazer, né, para que a homeopatia ela tenha um efeito maior, é a gente se amar, né? É desenvolver o nosso amor próprio, é a gente identificar em nós aquilo que me satisfaz, aquilo que me faz bem, as pessoas com as quais eu convivo que me trazem um bem-estar, tá? E aquelas que não permitem que eu me ame verdadeiramente são pessoas que a gente precisa também ir promovendo uma cura maior, promovendo um bem-estar maior, né? Promovendo a eliminação daquelas memórias negativas que não me permitem eu desenvolver um amor próprio. Então, quanto mais eu for me amando, mais eu vou conseguindo modificar hábitos, mais eu vou conseguindo remover as memórias, mais eu vou conseguindo fazer tudo aquilo que eu preciso desenvolver para que a minha vida tenha um bem-estar. E gradativamente, gente, fazendo tudo isso, a gente vai ter um equilíbrio maior dos nossos chakras, como um todo, todos os nossos chakras aqui, tá, gente? Não somente o umbilical, mas o chakra básico, né? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, né? O chakra básico, o chakra umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Sem contar os demais chakras que também estão armazenados ao longo do nosso corpo, tá? Porque existe em nós microchakras, principalmente aqui na palma das mãos, né, gente? Onde a canalização do reiki ela é realizada. Então, quanto mais a gente for trabalhando o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, mais a gente se ama e mais o nosso organismo ele vai desenvolvendo da forma como a gente precisa desenvolver aqui, com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais paz, com mais amor, com mais tudo que a gente precisa desenvolver. Certo, gente? Pois bem, então, estas eram as informações, as orientações que eu precisava trazer para vocês em relação a como a homeopatia integrativa pode ajudar no equilíbrio do nosso sistema reprodutor e como ele está interligado ao chakra umbilical. Certo, gente? Agradeço a cada um que ficou acompanhando este vídeo até o final. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que possuem algum tipo de manifestação patológica no seu sistema reprodutor e que vocês acreditam que a homeopatia integrativa possa ajudar. Eu trabalho com a homeopatia integrativa, tanto de forma presencial aqui em Palhoça, Santa Catarina, como também de forma online, gente, que a gente pode atender pessoas do Brasil inteiro. Então, se você se interessou pela homeopatia integrativa, entre em contato com a gente, aqui na descrição tem o nosso contato, tem o nosso e-mail, tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp e vai ajudar com certeza a cada uma das pessoas que querem trazer maior bem-estar físico, tá? E além da homeopatia integrativa, a gente também atua com a psicoterapia cósmica para poder entender um pouquinho mais dessas questões de memórias, de conflitos, de desentendimentos, de tudo aquilo que a gente carrega da ancestralidade, mas também das nossas vidas passadas, e o Reiki Onluz, que vai ajudar a remoção das memórias, tá, gente? Além da astrologia kármica, para quem quiser saber um pouquinho mais também sobre as curas que a astrologia aponta na nossa vida, sob um aspecto kármico, cósmico, que é o que a gente trabalha aqui no Instituto Onluz, para que a gente possa entender também um pouquinho mais de todos esses processos de cura. Certo, gente? Agradeço mais uma vez a cada um de vocês e nos vemos então nos próximos vídeos. Desejo que cada um de vocês seja muito abençoado na luz do seu Cristo interior. Gratidão a todos e até os próximos vídeos, gente. Tchau!